Esta semana vamos ter um intervalo na pilha de livros. Não é que eu vá deixar de publicar episódios, mas vão ser os episódios de uma semana de agosto do ano passado. A maior parte das pessoas que estão a ouvir agora a pilha de livros provavelmente nunca ouviu esses episódios, porque houve muitos ouvintes novos durante este ano. Alguns já terão ouvido, mas talvez se tenham esquecido, como eu, aliás. Outros talvez se lembrem, mas peço que perdoem esta, não é preguiça, mas esta necessidade só de fazer uma pequena paragem durante esta semana. Estou longe, estou aqui com os meus filhos e com a minha mulher no Algarve, e vai servir também para descansar um pouco, pensar em novas ideias, para depois voltar com toda a força para a pilha de livros renovada. Vai ser uma renovação, no fundo, de continuação daquilo que já tenho feito, mas talvez com algumas ideias novas. Tenho aqui já alguns livros ao pé de mim para falar, mas pronto, durante esta semana, de segunda a sexta, vamos ter a repetição de alguns episódios do ano passado, quando eu estava a passar férias, não aqui no Algarve, mas num sítio um pouco mais longe. Não muito, mas um pouco mais longe. E pronto, é só este pequeno aviso. Até breve. Podem continuar a comentar, como sempre. Vou tentar responder aos comentários sempre que conseguir. Boas férias, se for o caso. Vamos ao primeiro dos episódios repetidos, que foi em agosto de 2023. Até já. Olá, boa semana. Como prometido, estou a tentar continuar o podcast, apesar de estar de férias. Estou aqui agora numa varanda, debaixo de um céu estrelado com poucos, porque aqui à volta não há assim tantas luzes como é habitual em Lisboa, onde costumo estar. Estou em Espanha, hei-de explicar um pouco melhor onde estou. Foi uma viagem comprida, demorou algum tempo, mas correu tudo bem. Tirando algumas peripécias que talvez vá contar ao longo da semana, como estarmos eu, a Zélia, a minha mulher e os meus dois filhos, o Simão e o Matias, perdidos num estacionamento em Toledo, a caminho. Isso fica para outro dia. Hoje eu gostava de começar a semana falando não propriamente de livros, mas daquilo que nós podemos ler quando viajamos, porque ao passar pelas estradas dos vários países, nós vamos encontrando placas e nomes de terras, e isso ajuda-nos muito ou melhor, se a pessoa tiver interesse em saber um pouco mais, ou se tiver interesse nestes assuntos das línguas e dos nomes das terras, acaba por descobrir mais do que pensa. E nós, ao sair de Portugal, enfim, o país que temos ao lado é a Espanha, não temos muitas opções, embora a Espanha seja muito mais do que esse nome possa parecer, ou melhor, há muito mais por baixo deste nome do que por vezes nós sabemos. Mas pronto, a Espanha é um país muito interessante no que toca às línguas, e é um país que mostra tudo isso que está debaixo de um só nome, se tivermos atenção ao olhar para as placas da estrada. Portanto, eu hoje gostava de dar aqui uma volta pelas placas da estrada de Espanha, e gostava de apontar para quem por acaso também anda por aqui a passear por Espanha, gostava de mostrar como pode ler um pouco mais para lá dos nomes que vê nas placas. Antes disso, há que dizer que as placas da estrada são algo curioso. Nós não notamos muito, nós não falamos muito disso, nós não achamos uma coisa perfeitamente banal, e é banal, mas, primeiro, é algo relativamente recente. Se nós andarmos, 200 anos para o passado, ou 300, provavelmente nós não víamos placas assim bastante bem padronizadas. Se calhar nem sequer haveria placas a indicar o início de uma terra. Seria tudo um pouco mais difuso, as viagens também demoravam muito mais tempo, as pessoas queriam saber qual é que era a terra seguinte, podiam simplesmente parar e perguntar, era tudo bastante diferente. Hoje nós estamos habituados a ver as distâncias, os nomes das terras, tudo muito bem assinalado em placas com nomes muitas vezes escritos num tipo de letra particular, e um dos aspectos que nós podemos ler nas placas das estradas é precisamente uma certa identidade gráfica que os países tentam dar aos nomes das suas terras. Nós, quando passamos a fronteira de Portugal para a Espanha, se olharmos com atenção, vemos que os nomes das terras estão escritos num tipo de letra diferente. E este tipo de letra provavelmente é escolhido por alguém que não está a pensar nisto, mas acaba por fazer parte da identidade do país por onde nós passamos. Nós entramos em Espanha, percebemos logo que aquelas placas não são as placas portuguesas e que têm um tipo de letra diferente, para lá da língua também ser, em geral,
diferente. Se andarmos para norte não notamos tanta diferença na língua, e já lá vamos, mas o tipo de letra, a forma das placas, as cores escolhidas são diferentes. E às vezes há quem conscientemente brinque ou jogue com isto. Se notar bem, e se chegar à Catalunha, verá que o tipo de letra usado é diferente do tipo de letra usado no resto de Espanha. Precisamente porque é algo que o governo da Catalunha pode controlar e por isso usa como forma de marcar ali uma identidade diferente da do resto do país. Bem, mas não era sobre tipos de letra em particular que eu queria falar, mas sim sobre as próprias línguas que nós encontramos nas placas da estrada da Espanha. Então, quando nós passamos a fronteira, se passarmos a fronteira para Oriente, em direção, por exemplo, a Madrid, é claro que vamos encontrar, por exemplo, se passarmos a fronteira ali ao pé de Elvas, vamos encontrar logo a seguir, portanto, na fronteira do Caia, vamos encontrar logo a seguir placas da estrada numa só língua, que é claramente o castelhano, que nós também habitualmente chamamos espanhol. A Extremadura, a região que nós encontramos ali, é uma região monolíngue, tem apenas como língua oficial o castelhano. Esta oficialidade do castelhano esconde mais do que nós pensamos. Ali por baixo há variedades linguísticas muito interessantes. Há a fala, por exemplo, falaremos disso se calhar noutros episódios. Temos o extremanho, que é uma variedade linguística que muitos já consideram, não é algo que seja recente, mas consideram, estudam como língua. Mas pronto, oficialmente a Extremadura tem uma língua e é o castelhano. Se andarmos para Madrid, se andarmos para Castilha-La Mancha ou para Castelo e Leão, claro que também é o castelhano a língua oficial e vamos ver as placas todas em castelhano. Mas se andarmos e a maior parte das regiões de Espanha são assim, são monolíngues em castelhano. Mas há outras regiões com outras configurações linguísticas da toponímia. Por exemplo, se andarmos para norte, se entrarmos pela Galiza, aí o que nós vamos encontrar são todos os nomes das terras em galego e não em castelhano. A língua oficial da toponímia galega é o galego e não o castelhano. Os nomes das terras galegas têm apenas um nome oficial e esse nome é o galego. Atualmente é assim. Portanto, o nome oficial, por exemplo, da terra, da cidade bem a norte, é A Corunha e não La Corunha. Temos, por exemplo, Ourense com OU e não Orense, só com O. Temos muitos outros casos. Tui é com I, não é com Y, na sua versão oficial. Isto é assim que a lei galega que define. E tanto é assim que muitas vezes nas placas da estrada noutras regiões encontramos, isto com alguma variação, encontramos os nomes das terras galegas também em galego. Portanto, quem vem de Madrid para a Galiza irá encontrar nas placas A Corunha, com aquele artigo que é o nosso artigo, não é? O artigo galego ao português. Há também outra região, do outro lado da península, a Catalunha, onde os nomes das terras, a toponímia, é também apenas e só catalã. Ou seja, os nomes oficiais das terras da Catalunha são em catalão e ponto final, não são em castelhano. Há uma terra que antigamente, antes de o catalão voltar a ganhar dignidade oficial, se chamava Lérida, hoje chama-se oficialmente Lleida. É este o nome da terra. E há muitos outros nomes na Catalunha que têm apenas o nome catalão. Depois há outras regiões, e depois podíamos passar quase por cada uma delas, mas há outras regiões em que temos dois nomes oficiais para as terras. Por exemplo, na Comunidade Valenciana, aqui bem perto de onde estou, depois é de dizer onde é que estou, mais tarde, temos nomes em valenciano, que é o outro nome do catalão, e temos nomes em castelhano. Temos, por exemplo, Alicante, que todos conhecemos, em castelhano, e temos Alacante, em valenciano. Temos muitos outros nomes deste tipo, com duas versões. A Comunidade Valenciana é linguisticamente complexa, porque tem uma zona onde o castelhano é a língua predominante, e os nomes aí serão em castelhano, e temos uma zona onde o valenciano é a língua predominante, e aí temos os nomes das duas línguas, e nas placas da estrada vamos encontrar uma grande variação. Às vezes aparece só Alicante, outras vezes aparece Alacante e Alicante, enfim, há uma grande variação muito diferente das regiões monolíngues, tanto em castelhano como noutra língua. O País Basco também é uma zona onde encontramos várias cidades com dois nomes. Por exemplo, Vitória, que é a capital do País Basco, também tem o nome Gasteiz, que é o nome em basco, e vamos encontrar os dois nomes nas placas da estrada. E já agora, se passar pelo País Basco, repare em algo curioso.
as placas, não as placas toponímicas, mas aquelas placas quilométricas, os marcos que estão na estrada, ao lado da estrada, não têm nunca designações espanholas, digamos assim. As estradas no País Basco são de exclusiva responsabilidade da região e não do governo central, e isso nota-se também nessas pequenas placas que estão ao longo da estrada. É mais um pormenor em que pode reparar quando passar pelas estradas aqui da nossa península. Temos também as Ilhas Baleares, que têm uma situação diferente. Aqui não tenho bem a certeza, mas salvo erro, são também apenas em catalão. Temos depois regiões onde, mais uma vez, a língua é só uma, o castelhano, Andaluzia, Múrcia, Canárias, e pronto. Mas, como eu estava a dizer, isto é apenas uma forma que nós temos de ler enquanto viajamos. Não são livros, mas são palavras, e são palavras que estão nas placas da estrada e que nos ajudam a ir um pouco mais longe no conhecimento daquilo que nos está à nossa volta. Há pessoas que reparam mais na vegetação, outras reparam mais nas rochas, outros reparam mais na arquitetura, no tipo de construção. Tudo isso é interessante, são fios que nós podemos puxar para depois descobrir mais sobre as regiões. Eu, neste caso, estou aqui a apontar para as questões toponímicas que estão ligadas depois às línguas, que estão ligadas depois à identidade e a uma série de outras questões. E ainda por cima, nos últimos dias, tivemos notícias sobre a forma como as outras línguas não castelhanas de Espanha vão estar também presentes no Parlamento. Portanto, há aqui muito a discutir e a falar, e talvez seja esse um dos grandes temas desta semana neste podcast. Esqueci-me também das Astúrias. As Astúrias é uma região de língua castelhana, para já. Há um grande movimento a favor de tornar o asturiano também uma das línguas oficiais, mas muitos dos nomes das terras estão em asturiano e não em castelhano, e essa é a sua versão oficial em muitos casos. Há aí uma grande variação dependendo do município, pelo que percebi, mas há muitos nomes de terras nas Astúrias que têm o nome oficial em asturiano, outros também têm uma versão bilingue. É uma região também com algumas complicações interessantes no que toca à língua. Já agora, e para terminar, quando eu disse que a toponímia, por exemplo, na Galiza ou na Catalunha, era monolingue, isto não quer dizer que a língua oficial não seja também o castelhano. A Galiza tem duas línguas oficiais, o galego e o castelhano. A Catalunha tem duas línguas oficiais, o catalão e o castelhano. Mas a toponímia em particular, essa sim, nessas duas regiões, é apenas na língua que se chama, tecnicamente, nos estatutos dessas regiões, a língua própria dessa região. Bem, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma questão sobre isto que eu acabei de explicar, de mostrar, já que estou de viagem, gosto de apontar para as placas das estradas, por favor, comente, e eu tentarei falar disso ao longo desta semana. Não foi um episódio sobre livros, espero que me perdoem, mas os livros cá estarão ao longo da semana. Afinal, quando estamos de férias, além dos sítios onde nós vamos, a memória também registra os livros que nós lemos, e por isso tenho muito que falar também sobre isso. Muito obrigado, uma boa semana e até amanhã.